Olá, dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Neste vídeo nós vamos estudar a carta à igreja em Pérgamo e a carta à igreja em Tiatira. No vídeo anterior nós vimos a carta à igreja em Éfeso, a carta à igreja em Esmirna. Neste vídeo nós terminamos no capítulo 2, para que no próximo vídeo nós vamos para as últimas 3 cartas. Antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, obrigada, Senhor, pelo estudo da sua palavra. Obrigada, Senhor, por eu estar aqui, meu Deus, levando conhecimento e tentando, ó Deus, ensinar um pouco da palavra, para que as pessoas que possam me ouvir através desse vídeo, elas possam ter entendimento sobre as mensagens que o Senhor enviou às igrejas naquela época, e que essas mensagens também são para a igreja hoje, e que nós podemos, ó Deus, pedir ao Senhor que nesta manhã, que neste dia, que as pessoas que possam estar vendo e ouvindo essa palavra, elas possam entender do estudo do livro de Apocalipse. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui dando continuidade. Eu vou ler do capítulo 12 ao versículo, o capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 29, que diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. No versículo 18, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, então tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e os reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vemos aqui que João continua escrevendo as mensagens que Deus está enviando para as igrejas. E aqui nós vemos a mensagem que ele enviou à igreja na cidade de Pérgamo. E diz assim: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem é que tem a espada afiada de 2 gumes? É ele, Jesus. Lá em Hebreus 4:12 diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes,
e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então Jesus está falando que ele próprio, ele é a espada de dois gumes, capaz de penetrar no coração humano, de discernir os pensamentos, discernir aquilo que está mais no íntimo da pessoa. É esse que está dizendo. Então ele manda dizer, escreve, ele diz, estas coisas diz aquele que tem a capacidade de penetrar no coração do homem, no coração humano, e discernir entre juntas e medulas, discernir os pensamentos. Então é esse que ele está dizendo, que tem a espada afiada. Aí ele começa no versículo 13, conheço o lugar em que habitas. O lugar em que habitas. Que lugar é esse? A cidade de Pérgamo. E ele diz, onde está o trono de Satanás? Pérgamo era uma cidade muito conhecida na região. Ela disputava com a cidade de Éfeso o trono para ser feito em memória, em homenagem a César, ao imperador César. E ela ganha essa disputa para ser a cidade que vai construir um trono para adoração ao imperador César. Além de que a cidade de Pérgamo era uma cidade que tinha muita... ela era uma cidade que disputava com a cidade de Éfeso a sua evolução. Então, o rei lá em Pérgamo, ou seja, o dirigente da cidade, construiu na cidade de Pérgamo uma das bibliotecas mais avançadas da Ásia, porque ela queria ultrapassar a biblioteca lá de Alexandria. Então ela construiu uma biblioteca na cidade de Pérgamo, que tinha mais de 200 mil livros, para disputar, para querer ser maior do que a cidade de Alexandria, que também tinha uma biblioteca tão grande, que foi o Alexandre que mandou construir. Na cidade de Pérgamo também, o nome Pérgamo vem do nome pergaminho. Então, naquela época, as pessoas escreviam em papiro. Papiro era uma substância que era cultivada, que era tirada da água, né? E através de um processo se formavam os papiros para a escrita. E ali, como estava tendo, a cidade tinha dificuldade de encontrar esses papiros, até porque, como ela estava construindo uma das bibliotecas maiores da Ásia, ela tinha necessidade de haver na cidade papiros, mas só que ela não encontrava para comprar papiro, porque era uma disputa. Então ela cria o pergaminho, ou seja, ela retira dos animais pedaços de couro, e através de uma desidratação do couro dos animais, quando eles curtem o couro, e a partir daí eles procuram fazer daquele pedaço de couro que sirva para escrever neles. Então aí, a partir daí, eles criam o pergaminho, por isso o nome Pérgamo, que vem de pergaminho. E essa cidade, é por isso que Deus ela chama de trono de Satanás, porque ali se concentravam seitas, deuses, eles cultuavam, além de quererem cultuar o imperador César, construindo um altar a adorarem ao imperador César, eles também tinham um templo dedicado ao deus Esculápio. Por exemplo, aquela que era o deus da cura. Então, existia um símbolo do deus Esculápio, que era uma serpente. É por isso que hoje, quando a medicina, os médicos, existe na saúde, existe uma serpente nos emblemas, né, que identificam, por exemplo, um anel de um médico, existe lá uma serpente. Ou seja, na área de saúde sempre vai existir o slogan, o emblema ali
presente uma serpente, em referência a uma mitologia grega, que é justamente ao deus Esculápio, onde ela tinha, o Esculápio, ele tinha como figura central a presença de uma serpente no templo dedicado ao deus Esculápio, que era o deus da cura. Por isso que a serpente hoje, nos emblemas, na medicina. Então, a cidade de Pérgamo era uma cidade com vários deuses pagãos que estavam ali, e por isso que Deus chama a cidade de Pérgamo trono de Satanás. Inclusive, a cidade de Pérgamo, ela disputava com outras cidades para as celebrações que eles tinham, que eles dedicavam a cultuarem aos seus deuses e também ao imperador romano, a César. Aí Jesus diz o seguinte: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Ou seja, ali Jesus considerava ali a cidade de Pérgamo o trono de Satanás, porque ali existia culto a todos aos deuses, né? E também ao imperador César. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Então, Jesus está dizendo, ainda que aí seja o trono de Satanás, mas existem pessoas aí na cidade de Pérgamo, na igreja em Pérgamo, que ainda conserva o meu nome. E ele diz, ainda nos dias de Antipas. Quem foi Antipas? Antipas foi um cristão que congregava na igreja em Pérgamo, que ele é sacrificado por causa do seu testemunho, da sua dedicação à palavra de Deus, a sua dedicação a Jesus. Então, o que é que eles fazem lá, os perseguidores à igreja em Pérgamo? Eles pegam Antipas e oferecem em holocausto ao Deus, porque lá eles fizeram como um templo, e nesse templo existia um boi em forma de bronze no altar, e ali eram oferecidos holocaustos, assim, oferendas ao Deus, ao imperador César. Quando ocorriam as celebrações ao imperador naquela cidade, eles ofereciam oferendas ao imperador César neste altar. Então eles pegaram essa pessoa chamada Antipas e ofereceram ali dentro, colocaram ele dentro desse boi de bronze e colocaram fogo embaixo do boi de bronze para que o boi aquecesse e ficasse em chamas, e essa pessoa foi morta, executada dentro desse boi em chamas, ali para mostrarem aos outros a oferenda que eles estavam fazendo para aquelas pessoas que cultuavam a Jesus, que cultuavam a Deus, ou seja, que eram seguidores de Jesus. Então, por isso que Jesus, na carta que ele manda à cidade em Pérgamo, ele diz, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Ou seja, mesmo nos dias de Antipas, onde colocaram Antipas dentro de um boi em chama, um boi de bronze em chamas, vendo aquilo, mas eles não negaram a fé. E ele continua, minha testemunha, ou seja, se referindo a Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti, mas aí na carta ele começa a dizer, mas tem alguma coisa que não me agrada. E ele diz, tenho todavia contra ti algumas coisas que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão. Ou seja, existiam pessoas dentro da igreja em Pérgamo que estavam sustentando a doutrina de Balaão. Essa doutrina de Balaão vem lá do Antigo Testamento, lá quando Balaque, né, propõe a Balaão para que ele possa converter os cristãos, os israelitas a desobedecerem a Deus, né? Mas aí Balaão faz uma doutrina que
permite que os cristãos, que o povo de Israel possam pecar. E ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Então, Balaão, aqui ele é mencionado como um culpado da idolatria de Israel, né? E ele diz assim: o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, da mesma forma, estava havendo ali dentro da igreja em Pérgamo alguns simpatizantes da doutrina de Balaão. Assim como também, da mesma forma, também estavam outros que estavam sustentando a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas são aqueles mesmos que tinham lá na igreja em Éfeso. Aqui também tinham pessoas adeptas à doutrina dos nicolaítas, aqueles que eram um pensamento que dizia, um pensamento dualista, ou seja, você pode ser religioso, você pode estar na igreja, mas você pode pecar também, você pode praticar a imoralidade sexual, que isso não é pecado. Essa era a doutrina dos nicolaítas, e estava aqui adeptos, ou seja, pessoas estavam na igreja de Pérgamo que também estavam tendo esse mesmo pensamento, tanto da doutrina de Balaão quanto da doutrina dos nicolaítas, ou seja, doutrinas que estavam contrárias à palavra de Deus. Estavam na igreja, mas também estavam no mundo, estavam como hoje, né? Pessoas que estão na igreja, mas também que estão no mundo. E ele continua: quem tem ouvidos, portanto, no versículo 16, Jesus diz assim: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, por isso que Jesus fala sobre a espada, lá quando ele começa, ele diz: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada. Aí por isso que ele diz aqui: arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, ou seja, com a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quando Jesus fala sobre o maná, ele estava falando sobre ele mesmo, porque ele é o alimento, é ele quem alimenta as nossas vidas, a nossa alma, né? É ele que está com a sua palavra, vem nos alimentar. Então ele está dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, ou seja, não só ele, mas tudo, né? Todas as bênçãos que ele tem prometida na sua palavra, né? E ele diz assim: bem como lhe darei uma pedrinha branca. Aqui ele faz uma analogia às celebrações, aos Jogos Olímpicos naquela época, quando uma pessoa chegava a participar de uma competição, ela recebia uma pedrinha identificando o número, a colocação dela naquela modalidade esportiva. Então Jesus faz uma analogia a essa modalidade esportiva que ganhava uma pedrinha branca. Então ele está dizendo: você também, aquele que vencer, também ganhará uma pedrinha branca com escrito um novo nome. Ou seja, se você se arrependeu, você vai ganhar novamente essa pedrinha com um novo nome, exceto, e que ninguém conhece, somente aquele que o recebe. No versículo 18 diz assim: carta à igreja em Tiatira. Então nós vimos aqui que Jesus continua enviando mensagens para as igrejas, e agora ele envia para a igreja em Tiatira. Tiatira era uma cidade também ficou conhecida pela sua produção de púrpura. Lá em Tiatira havia um comércio abundante dessa substância chamada púrpura, que era uma substância encontrada no fundo do mar, nas ostras. Então lá os pescadores, as pessoas mergulhavam no fundo do mar para tirarem ostras, e das ostras tiravam a púrpura, e essa púrpura era utilizada na confecção, na tintura de roupas, não só de roupa, mas de artefatos, no comércio,
de pedras, ou seja, na cerâmica, ou seja, em várias coisas. Era uma tinta que era usada. Então era uma cidade super conhecida pelo comércio da púrpura. Inclusive Lídia, em Atos, quando a gente conhece Lídia, que ela se converte lá na beira do rio, quando Paulo chega pregando e ela se converte, aí diz Lídia, que era da cidade de Tiatira. Então era ela dessa cidade. Então, aqui em Tiatira tem uma igreja formada. Quem sabe, talvez tenha sido até mesmo familiares de Lídia, ou a própria Lídia, que voltou à cidade natal dela e fundou uma igreja lá em Tiatira. E Jesus começa: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos de fogo e os pés semelhante ao bronze. Então Jesus está dizendo, falando dele mesmo, as características dele mesmo. Ele está dizendo: eu que tenho os olhos, que perscruto, que vejo o mais íntimo do ser humano, o mais íntimo do homem, eu que vejo tudo que acontece em todas as partes, em todo lugar, sou eu que tenho os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Eu que tenho os pés que estarei esmagando, né, Satanás no final. Sou eu que estarei julgando todos os povos, todos os maus. É ele que vai julgar a terra. Então ele se caracteriza, ele fala dele próprio. Aí no versículo 19 ele diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então Jesus começa elogiando a igreja em Tiatira. Nossa, ele fala que em Tiatira é uma igreja atuante, que tem obras e que tem amor, né? Que diz assim: a tua perseverança, o teu amor. Ele fala do amor dos cristãos lá na cidade de Tiatira, a fé, o teu serviço. Mas no versículo 20, ele diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos. Então significa dizer que na cidade de Tiatira, na igreja, existia uma mulher, que a igreja estava tolerando essa mulher, mas que essa mulher, Jesus coloca o nome dela, talvez o nome dela nem seja Jezabel, mas Jesus coloca o nome dela de Jezabel porque ele, em referência àquela Jezabel lá do Antigo Testamento, a mulher de Acabe, que era a maldade em pessoa. Então Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesma ela se declara profetiza e seduza os meus servos a praticarem a prostituição. Ou seja, ela, além de se dizer profetiza que não era, ainda seduzia os irmãos da igreja para praticarem a prostituição. E como também a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Por quê? Porque naquela época existiam templos pagãos, onde lá eles sacrificavam os animais aos ídolos, e depois eles comiam, lá mesmo no templo, eles comiam daquela carne. E aqui na igreja, então essa mulher estava incentivando aos irmãos da igreja a comerem a carne daqueles animais que eram sacrificados aos ídolos, lá nos templos. E aí Jesus diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ou seja, Deus é tolerante, né? Deus sabia que ali naquela igreja tinha aquela mulher e ela estava fazendo tudo errado, mas aí Deus ainda foi tolerante com ela. Talvez ela fosse uma cristã que começou bem, mas depois começou a se desviar e Jesus estava sendo tolerante para com ela. Assim como Jesus, nos nossos dias, ele é tolerante, ele espera as pessoas que estão erradas a se arrependerem, a se voltarem para ele. Mas ele diz, eis que ele tem um limite, né? Jesus, ele espera até que a pessoa não se arrepende, aí vai pagar pelos seus atos. Assim como ele está dizendo com a Jezabel aqui da igreja. Aí diz assim:
não dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não se arrependeu da sua prostituição. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então Jesus está dizendo, olha, se ela não se arrepender, nem também aqueles que estão lá fazendo coisas erradas com ela, eu vou prostrar ela de cama. Diz assim, eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela também adulteram. Matarei os seus filhos. Olha o que Jesus estava dizendo, que ela, por certo, tinha filhos e que Jesus ia matar os filhos dela. E isso para que todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ou seja, ninguém pode estar dentro de uma igreja brincando com o Senhor Jesus, estando dentro da igreja e pecando, porque senão Jesus prostra aquela pessoa na cama, coloca ela em cama. Se tiver dentro de uma igreja, estando em pecado, como Jesus diz. E ele diz, digo todavia, no versículo 24, digo todavia a vós outros, ou seja, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ou seja, ele está dizendo a vocês, aos demais, tenham cuidado, mesmo que vocês não se foram seduzidos pela Jezabel, mas se cuidem, porque não jogarei outra carga. Ou seja, talvez essa carga aí tenha sido para a prova dos irmãos da igreja, né? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. É assim que Jesus nos vê. Aquele que está firme no Senhor tem autoridade aqui nessa terra. E ele diz assim, e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é isso que a palavra de Deus está nos mostrando, que Jesus está dizendo para a igreja em Pérgamo, assim como também a igreja em Tiatira, que nós devemos ter cuidado, porque às vezes tem pessoas dentro das igrejas que podem até seduzir outras pessoas, né, a praticarem alguma coisa errada, a dizer, não, isso não é pecado, mas estando elas no pecado, essas pessoas, muitas vezes uma pessoa que está dentro da igreja e estando em pecado, Deus pode colocar ela numa cama, porque está em pecado. Ninguém fica diante de Deus se não houver algo, se alguma coisa acontecer por uma pessoa que ela estando dentro da igreja e acontece dela adoecer, e Deus está dizendo aqui que prostra ela na cama. Então muitas vezes as pessoas às vezes nem sabem que está em pecado, mas estão cometendo pecado, porque pensam que pecado é só não matar, não roubar, não furtar, mas existem outros pecados que as pessoas cometem às vezes sem saber que estão pecando, estão dentro das igrejas com esse pecado. Aí Jesus vem e coloca elas na cama. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo hoje. Amém?